Boa noite, pessoal, tudo bem? Espero que estejam todos bem, né? Estamos aqui para a nossa aula número 4, onde nós hoje iniciaremos o uso do Microsoft Word. Para isso, a gente vai usar um manualzinho, né, do Centro Paula Souza para a elaboração de trabalho de conclusão de cursos. Então, eu vou usar esse manual, a gente vai começar a ver os recursos do Word e a gente vai fazer capa contra capa, como a gente havia já dito em outros momentos, tá bom? Já vimos em outras aulas a parte introdutória, a parte de fundamentos e a parte de introdução ao sistema operacional Microsoft Windows. Já aprendemos a criar pastas, a renomeá-las, a usar a calculadora, o bloco de notas, o Paint, a usar o print screen. Então nós vamos agora ver o uso do Microsoft Word. Uma das formas de você abrir o Microsoft Word é usando esse pesquisador aqui da Cortana. Digito Word. Tenho dois Words nessa máquina, 2007 e 2013, vou usar o 2013. Tenho o 365 também, né? Eu vou usar o 2013. Ao selecionar a abertura do Microsoft Word, né, que poderia ser também pelo botão iniciar, né, todos os programas e assim por diante. Microsoft Office, eu optei por digitar o Word e aqui eu posso escolher vários modelos disponíveis pelo Word, né? Já tem alguns modelos pré-formatados, tá vendo? Mas eu vou usar um modelo em branco. Documento em branco. Vamos esperar ele abrir. E por padrão ele vai abrir essa tela aqui. Vamos entender o que significa cada componente da nossa tela. Primeira parte, essa barra aqui, a barra de cima que chama-se barra de títulos. Por quê? É aqui que nós encontramos o nome do nosso documento e o aplicativo que está aberto. Além disso, nessa barra de títulos nós temos três botões básicos. O botão minimizar, o botão restaurar o tamanho, ou, né, quando ele já está no tamanho restaurado, no tamanho menor, ele tem um botão, ele se transforma no botão maximizar. Ou o botão fechar, que eu não vou fazer isso porque não é que ele fecharia o Word. A segunda barrinha que nós temos é a barra de menu, né? Aqui é o nosso menu, onde eu posso navegar entre as opções, né, do Word. É a mesma coisa quando você vai a um restaurante. Você tem um cardápio ou um menu, onde lá constam todas as opções possíveis de serem pedidas, né? Aqui também, aqui na nossa barra de menu tem todas as opções possíveis de serem executadas dentro do Word. Logo mais abaixo nós temos a barra de ferramentas, ou seja, são os botões que executam alguma tarefa. Aqui embaixo nós temos a barra de status, né? Nós temos na página 1 de 1, não digitamos nenhuma palavra até o momento. Estamos no modo layout de impressão e o nosso zoom. Nós temos também aqui a régua. Aqui nós temos a barra de rolagem vertical e poderíamos ter aqui a barra de rolagem horizontal. Então, a primeira coisa que a gente vai ver no Word é que o Word eu posso trabalhar sem o mouse. Como assim? Só com as teclas de atalho, a tecla Alt. Se eu não sei quais são as teclas de atalho de cada menu, o que eu faço? Coloco o meu dedo indicador, ou qualquer dedo, na tecla Alt por 3 segundos e fico pressionando a tecla Alt. Por 3 segundos. Olha lá o que ele me faz. Ele vai mostrar qual seria o próximo passo para eu ativar o menu. Vamos supor que eu quero ir no menu exibição. Então eu aperto o K. Olha lá. Se eu quero agora que desapareça essa régua daqui. Eu não quero que apareça essas réguas aqui do lado. Eu poderia clicar ou apertar o R, tá vendo? Ou seja, você não precisa decorar todas as teclas de atalho do Word. Se você não souber quais são as teclas de atalho, né, mantenha o Alt pressionado por 3 segundos. Ele vai te mostrar quais são as teclas de atalho. Né? Se eu quiser fazer de novo, que apareça a régua, seria, né, o Alt que já foi pressionado, K, R de régua. Ele volta a mostrar a régua. Eu quero ir para a página inicial. Como é que eu faço a página inicial? É C. Tá vendo? Eu quero colocar negrito, então aperto 1 e assim por aí. Para sair desse modo, aperto ESC 2 vezes. Ou seja, se você tem, né, se você não tem o mouse, não é o motivo de você não trabalhar. Você pode trabalhar usando só as teclas de atalho, tá bom? Vamos agora entender um pouquinho para que serve a régua. Primeiro, o que é essa parte cinza da régua? A gente vai aprender que essa parte cinza são as margens, tá bom? Então tem as margens configuradas,
tanto do lado esquerdo, direito, superior, tá vendo? E lá embaixo, se a gente for ver, também tem o inferior, tá bom? São as margens. Agora, o que significa a parte branca? Essa parte branca é a parte útil que a gente pode usar para digitar as coisas, digitar nosso texto. Além, né, das margens, nós temos esses dentes aqui. Para que servem esses dentes aqui? Na verdade, esses dentes são os recuos da página. Por que de um lado tem dois, do outro só tem um? Porque aqui, se eu parar o mouse em cima dele, ele vai me falar. Esse é o recuo à esquerda, recuo à direita, e o de cima é o recuo da primeira linha. Quando é que eu vou usar o recuo da primeira linha? Vocês estão lembrados na época do prezinho, né, do primeiro ano, a nossa professora dava um ditado. O que ela falava? Parágrafo, 2 dedos. Então, esses 2 dedos é o recuo da primeira linha, porque o restante das linhas vão ser escritas de margem a margem, ou de recuo a recuo. Quando chegar nessa hora, a gente vai entender o que eu estou falando, tá bom? Então, para nós começarmos a digitar, é muito fácil, né? Basta você pôr o dedo no teclado. Mas, como eu havia dito para vocês, a gente vai usar como referência, né, para usar aqui o Word, o nosso manual de elaboração do TCC, tá bom? Então, eu vou agora minimizar a minha tela do Word. Já falei dos elementos básicos, né, do Word. Uma coisa que faltou falar é que quando você abre um documento no Word, né, e dá o nome do documento 1, ele abre como se fosse uma folha de papel, né, uma folha de papel sulfite para você começar a datilografar ou escrever. Quem fez aula de datilografia vai lembrar, né? Você colocar o papel na máquina, você tinha um teclado para começar a escrever, tinha as margens e tudo mais. Então, o Word é como se você abrisse uma folha em branco para você começar a digitar. E aqui é onde ele vai começar a digitação, como o meu professor está piscando. Mas minimizando aqui, eu vou mostrar que esse arquivo aqui também está disponível, mais uma apostila de Word, lá na sua aba Arquivos da sua turma, tá bom? Você vai encontrar lá Manual para TCC 2015 PDF, que é esse documento aqui. Caso vocês tenham mais interesse em dar uma olhadinha, vocês podem baixar normalmente. Então, nesse manual aqui, o que você vai ter? Inicialmente, você vai ter lá quem foi que mandou elaborar, foi o Alckmin, né, com o vice era o Márcio França, tem todo o pessoal que participou da elaboração, tem toda uma cartinha para vocês apresentando aqui, dizendo que isso aqui é um documento que está de acordo com as normas técnicas da ABNT, que regulamenta os trabalhos acadêmicos e publicação de artigos, né? Aqui vai ter um sumário dizendo, né, cada elemento onde você pode encontrar. Vocês vão perceber que nós podemos trabalhar com diversos tipos de trabalhos científicos, né? E o escolhido por nós vai ser a monografia, né? Então a gente vai ver que vai começar lá na página 10, tá bom? Vou dar uma passada rápida aqui. Tá vendo? Pode ser uma monografia, um protótipo, uma maquete, um artigo científico, um projeto de pesquisa, um relatório técnico. Nós estaremos trabalhando com a monografia. Então, ó, monografia. O que é uma monografia? É um documento que apresenta o resultado de uma pesquisa, deve ser feito sob a coordenação de orientador, que não sou eu, tá bom? Trabalho de conclusão de curso de graduação, trabalho de graduação interdisciplinar, trabalho de conclusão, tal, e assim vai. Nosso caso é trabalho de conclusão de curso técnico, não graduação, mas... Qual que é a estrutura da monografia? O que nós estaremos fazendo aqui, né? Durante as minhas aulas. Todos os elementos obrigatórios, com exceção da lista de tabelas que também nós estaremos incorporando aqui e fazendo. Então, nós estaremos fazendo aqui durante as aulas a capa, a folha de rosto, o resumo em língua nacional, o resumo em língua estrangeira, a lista de ilustrações, sumário, né? Esses aqui são os elementos pré-textuais. Depois, os elementos textuais, que nós faremos a introdução, desenvolvimento, considerações finais. E, por último, os elementos pós-textuais, que é a referência. O que é essa divisão de pré-textual e pós? Pré é tudo aquilo que vem antes do seu texto TCC, né? Ou seja, é a formatação, é a capa, a apresentação de quem são vocês, né, os agradecimentos, toda a parte né, que não é a parte técnica. Depois, nos elementos textuais, onde você realmente vai descrever o seu trabalho de conclusão de curso, onde você vai falar, né, a sua tese, onde você vai defender aquilo que você pretende fazer, os experimentos, os resultados obtidos, conclusões que você
chegou. E os elementos pós-textuais são aqueles que você vai fazer referências a outros artigos, outras publicações, no qual você tomou como base durante o seu trabalho, né? Pré, porque vem antes do trabalho científico, textual é o trabalho científico em si, e o pós-textual é após o seu trabalho científico ter sido descrito. Então vamos lá. O que eu tenho que fazer? A capa, que é um elemento obrigatório. Vamos logo para meter a mão na massa, tá bom? Quais informações que deve conter na capa? Nome da instituição. Quem seria o nome da instituição? Centro Paula Souza. A instituição que vocês estudam se chama Centro Tecnológico de Ensino, né? Paula Souza. É o que está lá no comecinho aqui da nossa apostila. Centro Paula Souza. Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza, tá bom? Então, essa é a instituição de vocês, seria o nome que teria que aparecer lá. Né? O nome da instituição, Centro Tecnológico de Educação, Centro Paula Souza. Nome da unidade. Aí sim seria a ETEC Jorge Street, né? Porque a ETEC Jorge Street é uma unidade do Centro Paula Souza. Qual o nome do curso? Né? Se for mecânica, técnica em mecânica. Se for mecatrônica, técnica em mecatrônica. Se for eletrônica, técnica em eletrônica. Então, vocês vão colocar no nome do curso o nome do curso que vocês estão fazendo. Depois do nome do curso, vem o nome dos autores. Né? Um trabalho TCC geralmente é elaborado por um grupo. 4, 5 pessoas. Já vi TCC ser feito por uma pessoa. É muita coisa? Não é muita coisa. Mas já vi gente fazer sozinho. Depois dos autores, vem o título do trabalho e subtítulo quando houver. Como assim título e subtítulo? Eu posso ter um título que é algo mais abrangente, eu posso falar sobre Amazônia, é um título. Qual o subtítulo? Eu vou falar de uma pequena parte da Amazônia, eu vou falar dos rios do Amazonas. Rios amazônicos, né? Então, o título do trabalho é Amazônia e subtítulo é Hidrografia, um exemplo. Ou seja, eu vou falar de uma pequena parte daquele assunto. Então, eu posso usar título e subtítulo. O que é obrigatório ter no seu TCC? Minimamente um título. Depois, quase finalizando a capa, nós temos o quê? O local, cidade onde deve ser apresentado. No caso de vocês vão colocar o quê? São Caetano do Sul, porque esse trabalho vai ser apresentado em São Caetano do Sul. E o ano da entrega. Na minha atividade aqui, quando vocês forem fazer, vai estar 2020. Mas, quando for na época do TCC, vai ser o ano da entrega do TCC de vocês. Tá? Mas, esses valores aqui, esses dados, eles podem estar de qualquer jeito na folha? Não, vocês vão perceber que existe todo um padrão. Vou dar um zoom aqui, diminuir um pouquinho o zoom, para caber tudo numa tela só. Perceba que tem todo um padrão, né? Aqui já vai ter qual que é a formatação que eu devo ter em cada um deles, tá vendo? A fonte, né? Primeiro nossa instituição tem que estar como? Fonte Arial 14, negrito em caixa alta, ou seja, tem que estar tudo em maiúsculo, alinhamento centralizado. Nome da unidade, percebam que tem que estar igualzinho na outra instituição. Fonte Arial 14, negrito em caixa alta, alinhamento centralizado. Sendo que o nome do curso já não é mais obrigatório estar em caixa alta. Né? Ele vai estar só o inicial do curso, né? Técnico em T maiúsculo, em mecatrônico em maiúsculo, tá bom? E aí então continua sendo fonte Arial 14, negrito em caixa baixa, minúscula, alinhamento centralizado. Lembrando, sempre você vai usar nos TCCs folha, né, no tamanho A4. Sempre papel branco ou aquele reciclado. Você não vai poder usar folhas coloridas, tá bom? Ou seja, é um padrão que a gente logo mais nas aulas adiante eu vou mostrar para vocês onde é que está escrito isso no manual. Mas na página 12 diz que nós temos que ter, né, basicamente, esses elementos e nessas posições. Percebam que esses três estão logo no começo da nossa página. Eu não falei entre o espaçamento entre linhas, vou falar depois, tá bom? Perceba que o título do trabalho geralmente vai no meio da folha. A gente vai ver como é que faz para achar o meio da folha, tá bom? E a cidade e o ano da apresentação vai estar aqui embaixo. Eu poderia já estar falando para você da formatação. Vou primeiro fazer a capa e depois a gente vai voltar e fazer a formatação. Tá? Essa vai ser basicamente a aula de hoje. A gente vai aprender a gravar esse arquivo aqui. Então, na próxima aula, a gente continuar na folha de rosto e os demais. A gente vai utilizar, acho que em torno de 3 a 4 aulas para terminar esse TCC aqui. Tá bom? Então, voltando lá para o Word, o
que eu vou colocar logo no começo aqui? Lembrando que tem que ser em caixa alta. Para escrever em caixa alta, tem que fazer o quê? Eu tenho que apertar a tecla Caps Lock, né? Ou Shift, né? Então, habilitei a tecla Caps Lock e vou escrever Centro Paula Souza. Não me preocupei ainda em fazer a formatação que está lá, mas agora eu vou fazer. Então vamos lá. O que diz aqui? Que esse cara tem que estar em fonte Arial 14. Como é que eu formato? Seleciono aqui o meu texto. Tá vendo aqui, ó? Eu posso tanto ir direto aqui ou clicar nessa caixinha. Aqui é o modo mais rápido, aqui é o modo completo. Abrindo o modo completo, ele vai fazer o quê? Ele vai mostrar quais são as fontes possíveis, né? Eu sei que a fonte é Arial, não é Arial Black, Narrow, nem Rounded, nem Unicode, é Arial. Normal, não, negrito, que ele fala lá, não é isso? E tamanho 14. Para centralizar, né? Onde é que eu centralizo? É na fonte? Não, né? Eu poderia mostrar um outro recurso para vocês. Percebam que aqui, ó, eu tenho alguns efeitos que eu posso utilizar na minha fonte. Se eu tivesse escrito tudo minúsculo, eu precisava apagar e digitar de novo. Tem uma opçãozinha aqui que fala, ó, todas em maiúsculo. Ele vai transformar, mesmo que eu tivesse escrito em caixa baixa, ele transformaria em caixa alta. Não preciso fazer isso. Feito isso, já estou na fonte que ele me pediu, só não está centralizado. A centralização pode ser feita por esses 4 botões aqui, né? Na verdade, só por esse botão vai centralizar. Mas o que é esse daqui? Ele vai alinhar à esquerda, alinhar em relação ao recuo. A gente vai ver já já. Esse vai centralizar, centralizou. Esse vai alinhar à direita e esse vai justificar. O que é justificar? Caso esse texto venha até o final, ele vai fazer o que? Deixar as duas margens aqui, os dois textos alinhados e retos em relação aos dois recuos. Mas, na verdade, eu quero que esse texto esteja centralizado. Como é que eu faço para mudar de linha? Aperto a tecla Enter. Bom, se eu quiser enganar o professor, né, e quiser eu mesmo fazer a centralização, eu posso fazer isso sem usar esse botão? Posso, né? Posso ficar apertando barra de espaço. Está centralizado? Só que, se o professor pedir para vocês o arquivo digital, ele tem como ver as gambiarras que a gente fez. Como assim? Tá vendo esse botão aqui, ó, no menu página inicial, o botão Pi. O que o botão Pi faz? Ele me mostra tudo que foi pressionado no meu texto. E aqui percebam que ele está me dizendo que foi pressionado um monte de barra de espaço. Quando eu uso o centralizar, o que ele faz? Ele não coloca esses pontinhos, porque usou o efeito de centralizar parágrafo. O que é esse Pi aqui? Indica que eu apertei um Enter. Aqui é o fim de um parágrafo, aqui é outro. O que eu quero dizer com isso? O que é um parágrafo para o Word? Eu estou escrevendo um exemplo. Estou escrevendo várias coisas no mesmo parágrafo. Mas preciso... Percebo que automaticamente ele fez o quê? Ele quebrou, né? Ele quebrou a minha linha sem que eu tivesse que dar um Enter. Quando é que eu vou dar um Enter? Para acabar o parágrafo. Aí eu mudo de linha, tá certo? Ou seja, o Enter é para ser utilizado somente no fim de cada parágrafo. Quando você está escrevendo, o próprio Word se encarrega de quebrar a linha quando não couber. Bom? Não preciso mais do Pi. Esse Pi, se eu mandar imprimir o arquivo e tiver com o Pi ligado, ele não vai imprimir esses caracteres especiais, tá bom? Ele só é um cagueta. Vou voltar a centralizar. Se eu quisesse usar o menu de parágrafo completo, né? Se eu quisesse usar o menuzinho do parágrafo completo, eu clicava onde? Nesse cantinho aqui, ó. Percebo que aqui, ó, tenho várias opções de parágrafo. E o que a gente está usando por enquanto é só esse daqui, ó. Alinhamento. Quais são os alinhamentos? Esquerda, centralizada, direita, justificada. Então, centralizado, ok? O que eu vou escrever agora? Nome da unidade. Aí de maiúsculo eu vou escrever lá. Aqui eu vou escrever tudo minúsculo para mostrar para vocês que eu tenho como depois transformar em maiúsculo. ETEC Jorge Street. O que eu posso fazer agora? Selecionar ele todinho. Vou em fonte. Repetir. Vou aqui em fonte, menu inicial, página inicial, cantinho aqui fonte, todas em maiúscula.
Beleza? Mesmo jeitão. E agora, próximo passo, nome do curso. Vou colocar aqui. Por que está escrito tudo em maiúsculo? Porque eu mantive ainda aquele. Ele vai manter a configuração do parágrafo anterior. Então eu vou tirar aqui todos em maiúscula e quero só técnico em. Vou colocar aqui em informática. Vocês coloquem o curso de vocês. Se for mecatrônica, mecatrônica. Se for eletrônica, eletrônica. Se for mecânica, automação, tudo bem? Técnico em informática. E aí, qual o próximo elemento? Perceba que aqui tem um espaço entre o nome do curso e os autores. Eu vou ter que fazer o quê? Algo proporcional ao número de autores, supondo que eu tenho 2 autores. Eu vou deixar uns espaços aqui. Como é que eu vou deixar esses espaços? Aqui sim eu vou dar 2 ou 3 enters. O autor vai ser Antônio José Alves e Alves Bruno Jacinto. E quantos forem necessários. Agora, chegou a hora de eu achar o meio da folha, né? O título do trabalho tem que vir em maiúsculo, tá vendo? A fonte Arial 14. Vocês podem perguntar, mas e as outras fontes, como é que estão? Perceba que ele vai mantendo a fonte conforme o parágrafo anterior. Então, nem me preocupei em formatar. Todos eles pedem que seja em negrito, ó. Então, ele vai mantendo aquilo que eu já fiz. Agora, como é que eu acho o meio da folha? Para que existe essa régua? Né? É o tamanho da folha que eu tenho, não é isso? O que está em cinza é a área que eu não posso usar. Aqui é a área de margem superior. A área branca eu posso utilizar. Eu tenho 24, quase 24,5 de área branca. E aqui eu tenho mais 2 e pouco. Né? Ao total tem 27. Né? Se a gente for ver aqui, ó, 27... mais 2, 29. Como é que eu acho o meio da folha aqui? 29 dividido por 2, 14,5. Se eu for dando Enter até o 14,5, ó, 14,5, eu estou no meio da folha. Então, o meu trabalho, eu vou falar sobre a água. Então, é H2O. H2O é assim que escreve? Vai perceber que não, que esse 2 aqui tem que ser o quê? Subscrito, não é isso? Tem que ser aqui para baixo. Tem gente fazendo isso, né? Certo? Errado, né? O certo seria selecionar só o 2, formatar aqui, ó, em fonte, ele vai ser subscrito, H2O. Se eu quiser escrever 2 elevado ao quadrado, digito 22, pego esse 2 e faço o quê? Seleciono e coloco ele como sobrescrito. Tudo bem? Ou seja, aprendemos mais 2 coisas aí sobre fontes, né? Feito aqui, colocado o título, né, em maiúsculo. O que eu tenho que fazer? Lá na última linha, penúltima linha, colocar a cidade onde vai ser apresentado e o ano. Como é que eu faço para saber que eu estou chegando na última ou na penúltima? Eu costumo fazer isso aqui, ó. Vou dando Enter até ele quebrar a página. Olha lá, mudou de página. Então eu volto uma, volto 2. Eu sei que eu vou estar o quê? Na penúltima página, escrevo São Caetano do Sul, ano 2020. Feito, né? Nossa capa já está prontinha, prontíssima da Silva, tá bom? Para a gente finalizar, né, a aula de hoje, o que eu vou fazer? Eu vou ensinar vocês a gravarem. Depois a gente vai aprender a fazer a folha de rosto, toda a parte de resumo, né, em língua nacional e língua estrangeira e assim por diante. Por enquanto, né, se eu apertar o Pi aqui, eu vou ver onde eu dei os Enters, tá bom? Podemos ver que temos uma página com 21 palavras. O que a gente vai fazer? A gente vai gravar esse arquivo aqui, tá bom? E vai entregar esse arquivo na tarefa. Ou seja, se você acompanhou a aula, foi fazendo aquilo que eu fui te falando, você já está com a tarefa prontinha para entregar e cumprir, né, com a sua presença, tá bom? Então eu vou tirar o Pi. Você pode voltar o vídeo, parando, para poder tentar fazer esse documento aqui. Feito isso, vou fazer o quê? Aqui em cima eu tenho lá um disquete, né?
A primeira vez que eu for salvar, ele vai tentar salvar como, ou seja, vai tentar gravar com um nome, você vai ter que dar um nome, né? Salvar como. Cliquei, olha lá, salvar como, eu vou salvar no meu computador, tá? Eu tenho aqui um pendrive, vou procurar então o pendrive, vou gravar no meu pendrive. George Street. Vou gravar, escolher uma turma aqui, mecatrônica, segundo semestre, né? E vou gravar como TCC H CC da água. Perceba que eu posso gravar em vários formatos, até inclusive PDF se eu quiser. Eu vou gravar como docx, salvo. Próxima aula que eu faço, só vou aqui na George Street, mecatrônica, segundo semestre, TCC. 2 cliques. Ele está tentando abrir no 2007, tudo bem. Depois eu vou abrir no 2013. Tá aí meu arquivo, tá bom? Abrir com Word 2013. Abrir de novo com 2007. Abrir com Word 2013. Ok? Tá ele aberto aqui para a gente continuar na próxima aula já com essa página pronta, tá bom? Vai guardando aí, manda esse arquivo aqui lá na tarefa, né? E que nós tenhamos uma ótima semana, né? Um bom final de semana para todo mundo também. E que na próxima aula estamos juntos de novo, tá bom? Um abraço, Deus abençoe, tudo de bom.